A todos vocês que me acompanham aqui no canal, a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês. E hoje, como não poderia ser diferente, estou aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Mas antes, deixe aí o seu gostei, tá bom? E se você não é inscrito no canal, olha, clica aí, já vai se inscrevendo e no final desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos ler a Palavra do Senhor no Salmo 46, a partir do versículo 3, que nos diz assim a Palavra de Deus. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu li 3 versículos, mas nós vamos meditar na parte B do versículo 5. Deus a ajudará no romper da manhã. Essa palavra de hoje, do Salmo 46, é uma palavra poderosa. É uma palavra que nos traz uma lição de fé, uma lição de vida para os nossos corações. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E essa cidade de Deus, a Bíblia diz que Deus a ajudará no romper da manhã. Vamos imaginar, queridos irmãos, que nós estamos vivendo uma situação difícil. Vamos imaginar que de repente em nossa volta as águas elas estão rugindo, as águas estão embravecidas, os montes estão se abalando ao nosso redor. Vamos imaginar que à nossa volta existem muitas coisas acontecendo, existe uma batalha espiritual se travando, porque a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, tudo é preparado espiritualmente para tentar nos afetar, para tentar nos abater, para tentar nos atingir e nos derrubar. Mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que cuida de nós. E muitas vezes, tudo aquilo que nós passamos na vida, a Bíblia ela coloca de uma forma figurada. Vamos imaginar que o que nós estamos passando no momento, a luta que estamos enfrentando, ela simboliza um período de tempo. E muitas vezes, de forma figurada, a Bíblia expressa isso como se fosse uma noite. Então, o que nós estamos enfrentando, o que você está enfrentando, simboliza o período de uma noite. E uma noite ela é sempre escura. Muitas vezes uma noite ela é solitária. Muitas vezes uma noite ela é algo difícil de ser enfrentada, principalmente quando a gente está acordado e quando a gente está passando por uma luta, por uma provação, por uma tribulação. Então a noite, às vezes, ela tende a ser longa, ela tende a ser difícil para cada um de nós. Mas a Bíblia traz hoje uma promessa. A Bíblia está dizendo aqui que Deus ele vai te ajudar no romper da manhã. Ou seja, ainda cedinho, Deus ele vai chegar trazendo a grande novidade de que você vai vencer. Uma certa vez eu estava enfrentando uma luta tremenda, uma luta muito grande. Eu e minha família, nós estávamos com um dinheiro no banco, com um dinheiro na caderneta de poupança com a inflação de 80% e a inflação estava devorando aquele dinheiro que nós tínhamos. E nós tínhamos somente aquele dinheiro para comprar uma casa. Nós estávamos vivendo de aluguel e aquele dinheiro que estava ali estava defasando a cada dia. E estávamos perdendo todos os dias muito dinheiro. A aflição era muito grande porque nós precisávamos tirar aquele dinheiro para investir numa casa. Nós precisávamos de uma casa com urgência. E naquele momento, e eu ali juntamente com o pastor Eudes, nós resolvemos entrar em oração de noite diante de Deus. E nós fizemos uma vigília por mais de 3 horas e entramos em oração, intercedendo ao Senhor, pedindo a Deus que entrasse com providência. E na última oração, nós sentimos a presença de Deus. Na última oração, nós abrimos a Bíblia e Deus falou através da sua palavra que haveria de dar vitória. E nós fomos dormir. E quando deu antes de 6 horas da manhã, tinha alguém batendo na porta. E quando eu fui atender a porta, era uma pessoa que estava ali dizendo: olha, um homem chamado Tomil Tamaki,
que era o homem que tinha uma casa para vender e que antes eu tinha ido lá e ele se recusou a vender a casa, disse que não tinha negociação com a casa. Recebi um recado daquele homem dizendo para eu comparecer lá com urgência. Eu não sei o que Deus fez, eu não sei o que o Espírito Santo moveu, eu não sei o que Jesus operou, de que forma o Senhor extraordinariamente moveu todas as coisas. Mas o que eu sei é que Jesus, muito cedo, ao romper da manhã, Ele mandou a vitória. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A sua vitória virá no romper da manhã. Não era 6 horas da manhã, estava ali o recado. Deus mandando o recado de que havia me dado vitória. Fui lá, a negociação foi prática, foi fácil, foi suave. Comprei a casa, o homem facilitou tudo, assumiu toda a papelada, tudo por conta dele, facilitou todas as coisas. Foi tudo diferente. Um homem que foi grosseiro, que foi irredutível, um homem que não queria vender a casa, que não tinha acordo com ele. De repente ele estava ali diante de mim, todo gentil e com a maior vontade de me servir e de vender a casa para mim. Porque Deus, Ele é Deus, e no romper da manhã, Deus, Ele vai mandar o recado na sua porta dizendo: eu te darei vitória, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Então, seja lá qual for a sua luta, seja lá qual for a sua batalha, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando na sua vida, mas eu sei que existe um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que é providente, e nós temos que acreditar nisso. A palavra do Senhor, ela é fiel. Deus, Ele é fiel, e nós temos que crer nessa palavra. Nós precisamos estar afinados com Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração em esperar no Senhor. E mesmo que dure uma noite inteira, não se desespere. A noite pode ser escura, pode ser tenebrosa. A noite pode ser muito difícil, pode ser assustadora. A escuridão da noite pode ser muito terrível. Mas todas as vezes que a noite tentar te afligir, pense em Deus. Pense em Jesus Cristo. Pense que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Pense que pela manhã o sol ele vai surgir, ele vai brilhar, e com a luz do sol ali raiará a sua esperança. Deus ele trará a palavra de vitória para a sua vida. Não tenha dúvida, mas que você possa esperar em Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira.